Eu agradeço aqui ao Roberto, que tem me ajudado bastante com a questão de enumerar os livros que eu já li, os capítulos e versículos que eu, por acaso, não li aqui na Bíblia. Obrigado, Roberto, e obrigado a todos que têm me ajudado com esse projeto. Vamos ler hoje Coríntios, vamos abrir o livro de Coríntios e vamos ver o que Paulo fala para esse povo de Coríntios, que na época do Velho Testamento, na época da lei, não eram considerados pessoas saudáveis, eram imundos e prostitutos, assim como nós também seríamos se estivéssemos nascido naquela época. Porque somente Israel era um povo separado e os demais eram considerados povos imundos perante a lei de Moisés. Vamos ler então o que Paulo escreve aos Coríntios, que é uma região, se eu não me engano, lá da Grécia. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, escreve à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Quando Paulo escreve à igreja, ele escreve a denominação? Não. Ele escreve a uma igreja templo? Não. Ele escreve a um grupo de pessoas que está vivendo naquela localidade e que esse grupo de pessoas faz parte da igreja de Deus, a noiva, a igreja lavada e remida, da qual somos todos nós pertencentes. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo colocado pelos padres, na verdade, é o Yahushua HaMashiach. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Deus também aqui, YHWH, o Elohim, o Criador, dá certo? Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Porque em tudo fostes enriquecido nele. Enriquecido em dinheiro? Não. Enriquecido em ouro? Não. Enriquecido em bens materiais aqui do planeta Terra? Não. Mas enriquecidos em quê? É só você ler que está escrito. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Nós somos ricos quando temos conhecimento da palavra, é uma riqueza para nós. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e com todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo, e confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor, Jesus Cristo e o Yahushua HaMashiach, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo pelo nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Olha aqui, o Paulo começa elogiando a igreja de Deus que está em Corinto. E aqui no capítulo 1, verso 10, ele diz, rogo-vos, porém, olha só, eu peço, porém, de outra forma, tá certo? Porém, eu peço, irmãos, pelo nome, encarecidamente ele pede, né? Que digais todos uma mesma coisa. As denominações que você conhece hoje dizem todas a mesma coisa? E que não haja entre vós dissensões, divisões. Hoje, a religião protestante no Brasil está dividida em 19 mil denominações. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Eu te pergunto, as 19 mil denominações brasileiras estão unidas em um mesmo sentido? Em um mesmo parecer? Você vê algo errado aqui? Vou repetir. Capítulo 1, verso 10.
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Estão dizendo todos uma mesma coisa? As 19.000 denominações no Brasil? E que não haja entre vós dissensões. Se não houvessem dissensões, seriam todos uma denominação só. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Eles não são unidos porque o sentido deles é financeiro. Quando nós pregamos a sã doutrina de Cristo, que não pede um centavo a ninguém, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar no Novo Testamento onde pede dinheiro para ser dado a algum líder religioso. Eu desafio, mostra para mim onde tem, porque eu não encontro. Não existe isso. Mas, por amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal, hoje tem 19.000 denominações protestantes no Brasil, que dizem que seguem a Bíblia. Se seguissem a Bíblia, não teriam denominações. Porque na Bíblia, onde está a Escritura, diz que devemos viver dessa forma, dizendo todos uma mesma coisa, e não havendo entre nós dissensões, mas antes sendo unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Eu sou do Macedo, eu sou do RR, eu sou do Valdomiro, eu sou do Silas. Mudou alguma coisa nesses 2.000 anos para cá? Você vê alguma coisa errada aqui? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Foi Valdomiro crucificado por vós? Foi Macedo? Foi RR? Olha só, o subliminar, R. R de novo. RR. R 2 vezes. Jesus dizia, em verdade vos digo, para ficar bem gravado, e o nome do homem é R. R de novo. R, continue errando, RR. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós. Foi Valdomiro crucificado por vós. Foi Macedo. Foi Silas crucificado por vós. Foi irmão Rubens crucificado por vós. Ou você foi batizado no nome do irmão Rubens? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Paulo batizou Gaio e Crispo. Ah, que boa revelação, Senhor, que maravilha. Ainda bem que eu não batizei ninguém aí de Corinto. Olha Paulo falando. Eu amo Paulo, o jeito dele falar. Quando ele pega Pedro e fala na cara de Pedro, aquilo é fantástico. Ele diz, Pedro, você, judeu, agora está vivendo as maravilhas da graça? E você acha que quem é gentil tem que voltar para o judaísmo para se circuncidar? Ô, Pedro, para com isso! Aí esse Paulo é fantástico. Agora ele diz, ó, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Igual o irmão Rubens, também eu não sei também sabedoria de palavras, meu amado. Eu falo uma coisa que me corrigiram essa semana, até agradeço quem me corrigiu, né? Eu falo muitas das vezes, e a pessoa me corrigiu dizendo, irmão Rubens, é muitas vezes, viu? Não é muitas das vezes, não. Eu agradeço ao que me corrigiu, mas eu creio, meu amado, que o que nós devemos é nos comunicar. E se estamos sendo, assim, efetivos em nos comunicar, estamos sendo alcançados pela comunicação, eu, particularmente, não me prendo à gramática brasileira que alguém inventou e disse para mim que é o correto, não. Eu não aceito isso para mim. Eu prefiro falar do jeito que eu consigo e que você me entende. Quanto mais eu posso me livrar do sistema, menos eu compactuo com o sistema. Então, às vezes eu falo errado, e muitas das vezes, quando eu falo errado,
Não é de propósito, mas é sem me preocupar em falar o que seria certo.